Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 21 de agosto de 2024, são 8 horas da manhã aqui em São Paulo, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E os russos fizeram um grande ataque com drones e mísseis contra a Ucrânia, mas a Ucrânia também fez um grande ataque com drones e mísseis contra a Rússia, principalmente contra Moscou, tá? Tem informações de incêndios em alguns prédios em Moscou. Em outras regiões da Rússia também haveriam alvos atingidos. Foi um grande ataque de drones contra várias regiões na Rússia, né? Aqui em Proletarsk continua aquele depósito de óleo pegando fogo pelo quarto dia seguido, né? Ali na região de Rostov, mais uma vez, vários tanques explodindo, só piorando a situação lá. Parece que tem mais de 600 bombeiros russos tentando controlar o incêndio e até agora nada, né? Na linha de frente, os ucranianos continuam as operações aqui em Kursk. A gente tem mais informações sobre os soldados russos que estariam nesse bolsão aqui na parte sul do rio Chen. Seriam mais de 3.000 soldados russos, muito mais do que os 600 ou 700 que eram estimados pelos ucranianos aqui, né? Então, realmente uma grande tropa russa aqui que vai se perder, ou vai ter que se entregar, ou vai ter que sair correndo daqui às pressas, né? Os ucranianos continuam destruindo os pontões aqui sobre o rio Chen nessa ação. Ontem a gente teve a informação de que os ucranianos teriam iniciado uma ofensiva aqui na região de Polory. Polory é essa cidade aqui, ou seja, provavelmente teriam feito um avanço daqui para cá, né? Mas isso não foi confirmado, tá, gente? Tem alguns rumores de que os ucranianos teriam iniciado essa ofensiva aqui, mas isso não foi confirmado. Então, não sabemos. Eu acho que a essa altura já teria sido confirmado se fosse verdadeiro. O mais provável é que não. Não teve avanço ucraniano aqui, né? Outra coisa também, os russos estão apavorados porque estão dizendo que os ucranianos estão invadindo aqui em Belgorod também, aqui, né? Não acho provável, não, a gente não viu nada para confirmar isso daí. Parece mais pavor dos russos que estão desesperados com uma possível nova ação ucraniana. Onde vai ser essa ação, a gente não sabe ainda. E a gente teve um fato inédito nessa guerra. O general Syrskyi, ele apresentou um mapa da invasão ucraniana em Kursk, mostrando exatamente onde estão as tropas ucranianas. E aí está todo mundo se perguntando que tipo de desinformação é essa, né? Porque não é muito comum o general mostrar exatamente as informações de onde estão as tropas, até onde é controle ucraniano e coisa e tal. É verdade que o mapa que ele mostrou é muito parecido com os mapas que foram compilados pelos OSINT, né, pelas pessoas na internet. Então pode ser que ele tenha usado um mapa desse para não revelar nenhuma informação, né? De qualquer forma, parece uma operação de desinformação, mas por que ele faria isso? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter, não é Parker, Xandão seca as costas com a barba do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu amanhã cedinho estou voltando para o Rio de Janeiro, tá, gente? Então pode ser que o vídeo de amanhã atrase um pouquinho, seja um vídeo mais curto, eu não sei como é que eu vou fazer ainda. Vai sair o vídeo, pode ter certeza que vai sair o vídeo, mas talvez saia um pouco mais tarde por conta do meu retorno ao Rio de Janeiro. Pretendo não ter atraso nenhum, mas vamos ver, né? Bom, falando aqui sobre a Ucrânia, então teve um ataque aqui com vários mísseis e drones. Dos 69 drones Shahed 136, aqueles drones de fabricação iraniana, os ucranianos derrubaram 50, ou seja, teve 19 desses drones que atingiram os alvos e teve ainda 2 Iskander-M ou KN-23, é o mesmo tipo de míssil, é difícil distinguir um do outro, mas esses dois também não foram derrubados. Agora, o Ra-59 foi derrubado sim, tá? Esses mísseis e drones que não são derrubados, muitas vezes não são derrubados exatamente para poupar os sistemas de defesa antiaéreo, porque o cálculo da trajetória mostra que eles iriam para áreas que não têm importância militar e, portanto, a Ucrânia não vale a pena ela desperdiçar um foguete para impedir esse tipo de coisa, né? Então não teve nenhum grande dano de ontem para hoje com esses ataques russos, né? Agora, teve ataque ucraniano também em várias regiões da Rússia, inclusive em Moscou, tá? Aqui um grande ataque de drones alvejou Moscou e a região de Moscou. Segundo o Ministério da Defesa russo, eles derrubaram 10 drones ucranianos ali na região, mas teve mais coisa. Outras regiões como Belgorod, Podolsk, Rostov também foram atingidas com um total de 45 drones,
segundo o Ministério da Defesa russo, todos derrubados. Mas o Ministério da Defesa russo, vocês sabem, eles falam todos derrubados todas as vezes, né? Vamos ver aqui o que a gente tem de som aqui. Acho que é só o som que dá para ver. Deu para ouvir o barulhinho do drone, né? E ele sendo atingido pela defesa antiaérea russa aqui. Então esse realmente foi atingido pela defesa antiaérea russa. Aqui, outro, não sei se talvez o mesmo, mas outro drone sendo atingido aqui também. Aqui só uma imagem de alguma coisa atingida. Aqui uma grande explosão, não deu para ver nada, ou seja, não sabemos se a explosão foi no solo ou foi no ar, né? Enfim, um monte de drones ali na região. Tá aqui mais informações aqui, ó. Rostov, Briansk, Belgorod, um monte de outras cidades também, não foi só em Moscou. Aqui a gente tem mais um vídeo também da região de Moscou, aqui do ataque ucraniano ali. Deixa eu tocar aqui o vídeo para vocês. Aparentemente aquele mesmo vídeo que a gente já viu, né? Aqui é um prédio pegando fogo ali em Moscou, depois desse ataque, ou seja, alguma coisa caiu ali. Pode não ter sido, tá? Pode ter sido só destroço do drone que caiu nesse prédio e botou fogo no prédio, mas que teve incêndio lá em Moscou, né? Pelo menos serve para os russos ficarem espertos, né? Começarem a perceber que estão numa guerra mesmo, né? Agora, aparentemente, dos ataques que foram feitos de ontem para hoje pela Ucrânia, a informação que a gente tem é que os ucranianos atingiram uma bateria de S-300 próximo de Novochatinsk, em Rostov, né? Novochatinsk é essa região aqui no sul da Rússia, essa região aqui em Rostov-on-Don, teria sido atingido, portanto, um sistema de defesa antiaéreo S-300 aqui na região, né? Isso é uma coisa extremamente positiva. Esses sistemas de defesa antiaéreos, evidentemente, você destruir eles permite outros ataques ali na região com mais facilidade, né? Bom, o reservatório de óleo, o reservatório de combustível ali também na região de Rostov-on-Don, lá em Proletarsk, continua pegando fogo. Aqui a gente acompanha mais uma explosão. Não dá para saber se é um boilover isso daqui, mas dá para ver aqui o tanque pegando fogo e em determinado momento ele acaba de explodir. Vamos ver aqui. Ебать! Пошел, пошел! Ебать! Жарко, блядь! O pessoal correndo, fugindo da explosão, isso procede, tá? Quando tem essas explosões, realmente você pode estar relativamente perto. Quando tem explosão, é uma quantidade de calor que é gerada, uma quantidade de destroço que realmente é impressionante, né? Então entra no quarto dia a explosão, o incêndio lá na base de combustíveis. Tem cerca de 600 bombeiros ali tentando apagar o fogo. Parece que ontem chamaram um padre para tentar benzer o negócio lá para ver se resolve, mas até aqui a reza não foi forte, não, continua pegando fogo do mesmo jeito, né? Bom, uma outra coisa curiosa aqui só é que, bom, ninguém sabe muito bem o que os russos estão pretendendo com isso, mas parece que eles estão construindo uma pontezinha paralela à ponte da Crimeia, né? Não sei muito bem qual seria o objetivo desse tipo de coisa, talvez posicionar um sistema de defesa antiaéreo ali, talvez fazer um posto de observação. Não está muito claro qual seria a estratégia russa de fazer uma outra pontezinha paralela à ponte da Crimeia, né? Por óbvio, se os ucranianos destruírem a ponte da Crimeia, essa outra ponte poderia manter algum grau de comunicação com a Rússia propriamente dita, né? Com o território real da Rússia, mas não teria capacidade de transporte de carga suficiente, então meio que não ajudaria muita coisa, né? Não sabemos ainda o que é, mas os russos estão fazendo uma outra pontezinha do lado aqui, né? Bom, falando sobre a invasão ucraniana em Kursk, né? Então, segundo diz aqui um blogger militar russo, o inimigo, no caso os ucranianos, estão avançando bem, estão ativos na área do vilarejo de Malaya Loknia, no distrito de Sudzha, né, na região de Kursk. A situação é complexa. Um outro lugar ali no distrito de Sudzha também, Martinovka, também está muito aquecido, né? Por 4 horas o bombardeio continua e pequenos grupos de assalto, né? Então ele está falando justamente dessa região aqui. Martinovka, essa cidade aqui.
e Malaya Lochnaya nessa região aqui, ó. Aqui, ó. Malaya Lochnaya seriam os pontos em que está havendo ataque ali, né? Bom, mas ali na região de Kursk também o que chama atenção é esse mapa que foi publicado aqui pela Bild, né, que é uma revista alemã, então falando justamente sobre o cerco aqui na região de Totkino e Glushkovo. A gente já falou sobre esse cerco, né? Esse aqui em verde aqui é o rio Sen, e esse rio Sen, as pontes foram destruídas aqui, os ucranianos estão nesse ponto de cá, já invadiram aqui na região de Totkino, e também estão aqui na principal região invadida aqui de Kursk. Ou seja, aqui nessa região toda tem um monte de soldados russos aqui que não tem para onde ir. A grande novidade nessa história é justamente a quantidade de soldados russos que tem cercada nessa região, né? A gente estava estimando antes que eram muitos soldados, 600, 700 soldados. Isso é soldado pra caramba, né? Agora estão dizendo que são 3.000 soldados russos que estariam ali presos nesse caldeirão, né? Vamos ver como é que vai seguir a coisa, mas certamente a situação não está boa para os russos ali nessa região, né? Bom, e o blogger militar russo Diário de um Paraquedista diz que os ucranianos estão entrando em Tektino. A gente já falou sobre isso, ontem a gente já tinha essa informação, mas não dá para saber pelo que ele está falando aqui se é um ataque isolado, pequeno, ou então é realmente alguma coisa maior para a invasão ali em Totkino, né? Eu não acho que vale a pena a Ucrânia se esforçar tanto assim para tomar essa região, porque essa região aí já está totalmente condenada, ou seja, os russos não têm como manter essa região mais. De qualquer forma, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, né? Aqui, ó, fontes russas dizem que as forças ucranianas cercaram uma quantidade grande de soldados do 18º Divisão de Rifles Motorizados ali em Malaya Lochnaya. A gente já falou sobre isso, né, que os ucranianos estão avançando ali. E aqui, ó, outra informação ali. Hoje, aqui, infelizmente, existem mudanças que não são a nosso favor, né? Isso daqui são os russos falando, portanto, são a favor dos ucranianos as mudanças. Como nós esperávamos na manhã, depois que os ucranianos transferiram reservas, o batalhão da 95ª Brigada Paraquedista, né, com tanques Marder e coisa e tal, o inimigo está tentando tomar controle de Malaya Lochnaya. Antes disso, ele contornou nossas posições entre esse vilarejo e as Ruski Porenche, cortando a estrada entre eles e nós. Então, e assim tornando as unidades da 18ª Brigada de Rifle Motorizado em cerco operacional. Em seguida a essa tentativa, simultaneamente também capturou Russia Poreshny, de forma a forçar a nossa guarnição a sair dali, né? Então o que ele está falando? Malaya Lochnaya é aqui, Russia Poreshny é essa cidade aqui. Então os ucranianos tomaram aqui, interromperam essa estrada aqui, que era a estrada que estava sendo usada pelos russos para abastecer as tropas aqui na região de Malaya Lochnaya, né? Veja, tem essa outra estrada aqui também, mas repara que tem muitas tropas ucranianas nessa região aqui, então provavelmente os russos não conseguem usar essa estrada aqui mais. Eles estavam usando essa outra aqui, mas agora, como os ucranianos vieram por trás e tiraram a guarnição deles aqui, ficou sem alternativa os russos aqui cercados aqui em Malaya Lochnaya. Aqui é o mapa que acompanha a descrição dos russos do que aconteceu, os ucranianos fazendo o ataque aqui, impedindo acesso a Malaya Lochnaya, e entraram por aqui, ó, em Ruski Preshne, né? E assim isolaram totalmente os russos que estavam aqui em Malaya Lochnaya e acabaram tomando a cidade, né? Também, de acordo com esses bloggers russos, a 810ª Brigada Marine russa foi derrotada próximo de Kalchuk. Kalchuk é essa cidade aqui. Então, os ucranianos estão mais à frente aqui nessa região também, né? Então, tem aqui a mensagem que eles fizeram aqui, ó. Elementos da 810ª reportadamente foram pegos numa área de madeira, né, numa floresta próximo de Kalchuk. Um monte de 200 e 300, vamos nos vingar e coisa e tal. 200 e 300, 200 é o código para morto, 300 é o código para ferido, ou seja, ele está querendo dizer que os ucranianos pegaram os russos lá nessa região de floresta próximo aqui de Kalchuk. Kalchuk é aqui, ó. Realmente dá para ver que tem uma série de florestas por aqui e destruíram aí esses elementos da 810ª Brigada, né? Os russos continuam preocupadíssimos com a usina nuclear de Kurchatov, né? Estão cavando trincheiras aqui em torno da usina. Aqui, olha só, dá para ver a trincheira sendo cavada aqui.
realmente é o pavor dos caras, né? Mas a Ucrânia ainda está longe de chegar lá. Bom, olha que coisa curiosa. Esse mapa aqui foi publicado pelo Sirski, tá? Pela Ucrânia, né? E mostra supostamente justamente a extensão controlada pelos ucranianos aqui, de acordo com o próprio comando ucraniano. Mas aí que eu falo para vocês, né? Uma coisa muito estranha. Não é padrão um comando do exército publicar um mapa detalhado, assim, dando as informações todas, né? Do posicionamento. Aqui não dá posicionamento de tropas, mas fala justamente a extensão do controle ucraniano na região ali de Kursk. E a grande questão, se bem que tem algumas tropas aqui, né? Mas talvez essas tropas que estejam aqui são tropas russas, as luzinhas aqui são tropas ucranianas. Em tese está toda a distribuição de tropas ucranianas e russas na região e a área controlada, né? E, bom, o Sirski não é amador, né? Não é alguém que vai publicar coisa assim de brincadeirinha e coisa e tal, sem querer publicou informação. Ou seja, o que a gente pode imaginar nesse caso é que tem algum tipo de psyop aí, ele está querendo dizer alguma coisa para os russos com essa informação, né? O que exatamente a gente não sabe, mas dá para ver aí a área ocupada pela Ucrânia, que nesse momento é de 1.250 km² dentro da Rússia, né? E deve crescer bastante, deve chegar aos 2.000 km² quando se resolver a questão ali do sul do Rio Sen, que praticamente os russos não têm para onde ir ali, então vai ser tomado pelos ucranianos, a questão só é o tempo que vai levar para isso acontecer, né? Enfim, essa é a situação aqui. O que será que o Sirski quis mostrar com isso? Todas as tropas aqui, tudo posicionado bonitinho, as tropas russas também, né? Enfim, muito curioso esse tipo de coisa. O JJ falando, olha só que coisa incrível, primeira vez sempre, né? Meu mundo explodiu, né? E aí eles comparando, dizendo que não, que está igualzinho ao meu mapa. Ou seja, pode ser que, na verdade, o Sirski não tenha liberado nenhuma informação que já não fosse pública, né? Os mapas de Ozint estão cada vez melhores, né? Ou então ele fez exatamente isso, pegou um mapa de Ozint e publicou como se fosse o mapa oficial do exército ucraniano para enganar os russos, né? Para dizer que, sei lá, estamos só até aqui, mas na verdade estão em lugares diferentes. Enfim, não sei. Dá a dica aí, se você tem alguma ideia de por que eles publicaram esse mapa, coloca aí nos comentários, por favor. Bom, falando sobre o 16º dia da invasão ucraniana em Kursk, temos aqui a retomada de Martinovka, como a gente falou, né? O cara já deu a dica que os ucranianos retomaram. Martinovka, os russos contra-atacaram, depois os ucranianos contra-atacaram de novo, tá trocando de mãos aí um monte de vezes, né? Fizeram uma montagem aqui com aquele comandante do grupo Armat, né, o Alaudinov, que todo dia tá falando que não, que tá tudo bem, tá tudo sob controle, que as tropas ucranianas não estão avançando, né? E aí fizeram uma montagem aqui dizendo que não, que tá tudo bem, que não tem coisa ucraniana nenhuma. Aí o ucraniano entra. Aí depois ele, não, que tá tudo bem, que não tem nada na Ucrânia, e continua aumentando o controle ucraniano lá. Ele todo dia falando, não, que tá tudo bem, que estamos sob controle, os ucranianos não avançam mais, já tá tudo sob controle, não sei o que lá, e continuam as coisas avançando, né? Ou seja, o pessoal sacaneando ele aqui, né? Bom, mais um monte de imagem apareceu aqui de destruição de pontões ali na região do Rio Sen, né? Ou seja, mais aqui um monte de pontões destruídos ali na região. Igor Girkin traz aqui mais alguns posts de Telegram russos, né? Então a gente pode ver aqui a tradução dele. A propósito, se alguém por acaso pensar que a situação em torno de Malaya Lochner, o inimigo está exagerando os seus sucessos, então não, a situação é realmente muito difícil. E não é a única área que as coisas estão difíceis, né? Então o próprio pessoal russo está reconhecendo aí o problema lá em Malaya Lochner, né? Existe informação sobre apropriação de ajuda humanitária por alguns oficiais distritais, ou seja, os russos estão roubando ajuda humanitária para a região de Kursk. Normal, isso é padrão lá na Rússia. Aqui mais um mapa dos russos dizendo que os ucranianos estão tentando cercar Malaya Lochner aqui em cima e outros avanços em Martinovka. Bom, é basicamente as informações que a gente já passou, né? São os pontos que estão quentes ali na região de Kursk, né? Bom, agora, olha só, essa informação aqui é uma informação curiosa. Começou a circular ontem à noite, tá? O Romanov, que é um blogger militar russo, né? Ele está falando o seguinte, distrito de Pologi, na região de Zaporizhia, tendo esperado a transferência das nossas forças para a direção de Kursk, as forças armadas ucranianas começam uma ofensiva nesse setor. Gerasimov, você está dormindo, né? O cara fazendo uma reclamação lá que os ucranianos estariam avançando em Pologi, né? Pologi é essa região aqui, Pologi é essa cidade aqui, é uma cidade ucraniana temporariamente ocupada pelos russos.
Curiosamente, é uma direção em que não houve ataque ucraniano na ofensiva de 2023. Os ucranianos avançaram aqui na direção de Robotny, avançaram aqui na direção de Velika Novosilka, mas não avançaram aqui na direção de Položaj, né? E agora, aparentemente, estão fazendo exatamente isso, avançando nesse sentido aqui, né? Só que isso foi falado ontem à noite e não teve nenhuma outra informação acerca disso. Então, eu imaginei que se tivesse um boato desse ontem à noite, hoje de manhã já teria confirmação de se realmente os ucranianos estão fazendo uma ofensiva ali na região. Como não tem nenhuma confirmação, eu acho muito pouco provável isso aqui ser verdade. Ou seja, eu acho que não está havendo avanço ucraniano ali. É o cara que se apavorou com alguma coisa, encontrou uma patrulha ucraniana, algum grupo de soldado ucraniano e apavorou, achou que estava sendo invadido, mas em princípio não deve ter nada, né? Agora, o Rogozin, que é um outro blogger militar russo também, fala aqui, ó, eu acabei de vir de lá, não tem nenhum ataque, e não é onde nós estamos esperando que eles façam um ataque. Eu não vou dizer onde é que é. Ou seja, aqui ele está respondendo justamente a esse post do Romanov, falando que tinha ataque ali. E eu tenho certeza que eles vão fazer um ataque. Na região de Kursk e Belgorod, a tarefa deles é organizar um caos através da nossa fronteira. Eles não irão muito fundo para não arriscar ficarem sem reservas e sem comboios, né? Vão expandir a ocupação ao longo da fronteira. Isso é o que ele está achando que os ucranianos vão fazer, né? Eles vão agir em pequenos grupos, causando confusão e confusão. Como você trabalha com artilharia em pequenos grupos espalhados pelas florestas, né? O Syrskyi, embora não seja um homem estúpido, não teria essa ideia. Isso é muito mais sofisticado, inteligência muito mais sofisticada. Britânicos. Isso cheira coisa britânica à distância, né? Nas florestas de Kursk. Isso é a aventura militar deles. Isso aqui é o preconceito dos russos, normal que a gente fala, né? Os russos, sempre que eles começam a perder, eles começam a dizer que não, que são os poloneses, são os alemães, são os ingleses. Não, meu amigo, são os ucranianos mesmo, né? Os ingleses não estão nessa guerra, os poloneses não estão nessa guerra. O máximo ajuda com algum equipamento, vocês estão perdendo para os ucranianos mesmo, né? Mas enfim, isso aqui é mais preconceito do que qualquer outra coisa. Aqui um outro blogger militar russo falando que não, que tem que parar de falar mentiras sobre a ação ucraniana lá em Kursk, que os ucranianos estão avançando mesmo. O pessoal fica falando que é a futilidade das ações ucranianas, né? O que eles estão fazendo ali, eles não vão conseguir chegar a lugar nenhum e coisa e tal. E o pessoal está achando que a solução, a coisa vai se resolver sozinha, como não vai, né? O plano de Syrskyi, que claro foi escrito pelos britânicos, né? Mais uma vez os russos não conseguem se livrar disso, né? É simples como um canto de casa, né? Em Donbás temos uma linha de cidades minadas com muitos vilarejos e coisa e tal, e a tarefa deles é tirar o máximo de número de tropas e munição em direção a Kursk, enquanto nós tentamos atingir a cidade. Se alguém acha que não haverão perdas com munição e coisa e tal, vocês estão enganados, né? Enfim, ele está falando aqui sobre justamente que a gente sabe que um dos objetivos da Ucrânia é exatamente esse, tirar tropas ali da região de Donbás, né? Enfim, aqui tem mais uma outra informação de que os ucranianos estariam entrando em Belgorod através de Kolotilovka, na região de Belgorod. Então seria um outro eixo aqui, nessa região aqui, né, em Belgorod, aqui é Kursk, onde está a invasão ucraniana, nessa região aqui, os ucranianos estariam fazendo também uma ação aqui, segundo dizem esse pessoal aqui, né, segundo estão falando aqui, ó. Fontes locais dizem que reservas ucranianas estão se acumulando do lado ucraniano da fronteira e é muito provável que estejam preparando um breakthrough ali. E a informação vem de fontes russas, então não tem mais nenhum perigo de OPSEC, né? Não é mais segredo isso daqui, os russos já sabem disso se tiver algum valor, né? Aqui um outro caso interessante, um soldado russo explodiu o local onde ele estava lá, os quartéis lá do Storm Z, e fugiu para a Ucrânia de acordo com a inteligência ucraniana. Ele entrou em contato com a Legião Liberdade da Rússia, e justamente chateado por conta dos crimes que os comandantes estão cometendo contra esses batalhões Storm Z russos, né, que são batalhões de onda de carne, que morre um monte de gente em cada ataque, e aí ele fez lá um ataquezinho contra a própria unidade, explodiu tudo, gravou e fugiu para os ucranianos. Excelente notícia, tomara que mais façam isso, né? Bom, falando aqui sobre os mapas do Polé-Volán, a gente tem aqui mais avanço ucraniano aqui, nova área contestada avançando aqui nessa direção, e aqui embaixo também.
de avanços ucranianos, né? Mais tropas ucranianas se movimentando por aqui também. Fora isso, nenhuma novidade aqui na área de Kursk, né? Aqui em Bakhmut, em direção a Chassivyar, os russos também estão parando aqui, não conseguem avançar nada. Teve um pequeno avanço aqui na região de Grigorivka, mas nada significativo aqui também, né? Dá para ver aqui menos de 1 km². Aqui em Toretsk e New York, né, como a gente falou, os ucranianos cederam aqui Nova York, né, New York. Os russos avançaram mais um pouco aqui, mas nenhuma grande novidade por aqui, né? E finalmente também aqui na direção de Ocheretny, também pequenos avanços aqui, mas nada significativo, nenhuma grande mudança aqui na linha de frente em Ocheretny. O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre recentes avanços na região de Kursk, mas não traz nenhuma novidade em relação ao que a gente já vem falando aqui. A gente tem a informação aqui, olha, o pessoal publicou algumas imagens mostrando aqui os sistemas de defesa antiaéreo, o que eles abateram em cada data e coisa e tal. E o que eles estão tirando de informação aqui é que o IRIS-T é o principal destruidor de mísseis de cruzeiro, né? O Patriot é muito versátil, mas é usado principalmente para interceptar aqueles mísseis mais complicados, os mísseis balísticos e coisa e tal. Então, olha que coisa interessante a informação que eles têm aqui, né? Aqui, outros sistemas de defesa antiaérea também. O Gepard é o Shahid Killer, né? O Gepard, a gente sabe disso, é feito para derrubar drone mesmo, excelente notícia. E os sistemas soviéticos mais antigos são usados de forma mais agressiva, próximo da linha de contato, próximo da linha de frente, né? Interessante essa informação. Isso daqui é a imagem de um drone russo com fibra ótica. Lembra que a gente mencionou que você tem drones agora com fibra ótica, né? Ele não tem comunicação por rádio, a comunicação é por fibra ótica, e com isso você não consegue interferir no drone, é mais complicado de tratar esse tipo de drone, né? Os ucranianos estão trabalhando com isso também, estão implementando esse tipo de drone da mesma forma, né? Mas sem dúvida alguma é uma saída interessante. É lógico, não consegue muito longe, porque você está limitado ao comprimento da fibra ótica, mas na curta distância realmente dá um monte de vantagem isso daqui, né? Bom, a China diminuiu muito a compra de óleo da Rússia, cerca de 30% depois da última visita do Putin ao Xi Jinping, né? Ou seja, já tinha caído em relação ao ano passado, caiu mais agora ainda. A China está com muito medo das sanções secundárias americanas, ela não vai segurar a mão da Rússia, não. E outra coisa, os alemães pediram a extradição do ucraniano suspeito de ter explodido o Nord Stream ali, né? A gente não tem certeza se isso é verdade, né? Mas a investigação está dizendo que seria um mergulhador ucraniano agindo por conta própria que teria destruído o Nord Stream ali na região. E a Alemanha pediu a extradição dele, e os poloneses responderam que não vão prender ele, e ao contrário, acham que ele deveria receber uma medalha pelo que ele fez. Ou seja, os poloneses não querem nem saber. E finalmente está aparecendo muito na Ucrânia esses cãezinhos aqui motorizados, cãezinhos mecânicos, robôs, para fazer determinadas tarefas ali na linha de frente. Parece que os ucranianos já têm algum número desse robozinho. É lógico, uma coisa interessante, porque evita arriscar a vida de um soldado, né? E finalmente a Rússia pediu para os cidadãos de Kursk não usarem o Tinder ou coisas equivalentes lá na região, porque os ucranianos evidentemente estão hackeando e estão observando o que está acontecendo. Não é a primeira vez que isso acontece, não, tá? Os ucranianos ativamente infestam esses aplicativos de namoro com mulheres bonitas e coisa e tal, supostamente procurando namoro, e na verdade são agentes ucranianos para pegar informação dos soldados russos, né? E funciona muito bem no final das contas, né? Enfim, é mais uma fragilidade que tem aí na guerra moderna. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.